notícias são coisas que você vê para você saber o estado da opinião, né? Então você sabe mais ou menos para onde que a opinião está querendo levar as pessoas. Então é no máximo para isso, o máximo que dá para você tirar do jornalismo hoje em dia é isso. Se você quer saber o estado da questão, das discussões que estão sendo travadas às vezes ali dentro do jornalismo, você tem que ir para outros meios, né? Então aí o Olavo abriu a minha cabeça para ir ler outras coisas, né? Um universo que eu nem fazia ideia que existia, né? Então, sei lá, autores como Roger Scruton, como Eric Voegelin, como o próprio o René Guénon, que é outro que é outra coisa, né? Uma parada mais espiritual, mas fala sobre modernidade e tal. Então, inúmeros autores que o Olavo foi Te desenterrando. apresentando. Até a própria escola austríaca, assim, né? Tipo, eu conhecia, tipo, eu tinha ouvido falar de Mises, né? Tinha ouvido falar de Hayek, mas tipo, foi com o Olavo que eu descobri o Jim Baumgartner, né? Então, ele foi realmente abrindo os horizontes, tipo, Louis Lavelle, aí a maneira com que ele tratou Aristóteles, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. E aí, quando eu conheci o livro dele também, o primeiro livro mesmo do Olavo que eu li foi o Jardim das Aflições. E ali eu entendi meio que a minha gênese, né? Porque naquele livro ele vai explicar no início as origens dessa coisa toda que a gente vê no Brasil até hoje, dessa indignação com a questão da ética, né? Essa coisa tipo a contra a corrupção e tal, que foi um discurso meio que surgiu durante o governo Collor, né? Tipo, o impeachment do Collor, começou essa coisa essas manifestações contra o político corrupto, contra essa coisa pela ética. E aí ele traçou essa coisa até as discussões do círculo de ética do MASP, né? Que eram presididos, organizados, né? Pela Marilena Chauí, do qual ele presenciou uma palestra do Peçanha, né? Do Américo Peçanha. Aí pronto, aí ele fez um livro. Ele só parece estranho de fazer um livro para reagir a uma palestra, mas aquilo que eu ouvi ali é tão o que está sendo difundido no Brasil, e as pessoas simplesmente aceitam, tipo, meio que por hipnose, realmente, que isso aqui precisa ser escancarado. E aí ele foi. E quando é que você encontra o pessoal do Brasil Paralelo? Muito tempo depois. Muito tempo depois. Muito tempo mesmo. Tipo, bota aí. Eu fui conhecer. Não, eu sabia que existia o Brasil Paralelo já desde a última cruzada e tal. Mas eu não tinha envolvimento nenhum com eles. Quando eu fui fazer o meu Instagram, que a minha irmã fez para mim, na verdade, a Marcela, isso foi no final de 2019, foi tipo em novembro de 2019. E aí, em 2020, eu já estava com alguns seguidores e tal, e eu conheci duas pessoas. Eu conheci o Thomas Juliano e a Antônia Levi, que é uma menina que trabalha uma mulher que trabalha na Brasil Paralelo. Eu conheço ela. E aí, numa caixinha de perguntas, me perguntaram: Racha, você não faria nada com o Brasil Paralelo? Eu disse: não sei, se eles tiverem afim. Aí a Antônia me perguntou: mas você tem vontade mesmo? Eu disse: eu sou aberto, tal. E outra pessoa foi o Thomas Juliano, que é o professor de história, historiador, né? Tipo, ele não só é um excelente professor de história, como ele é um historiador de fato, né? Então, tem entrevista dele também aqui no meu canal. Não, o Thomas é um cara assim, tipo, é um dos caras que eu mais admiro. É um cara a ser estudado. Tem que fazer um filme sobre o Thomas. Falar com o Josias Teófilo, então. Exato. Me diz uma coisa, você já tinha esse humor, já tinha essa pegada de humor? Sim, eu sempre fui meio irreverente, né? Tipo, isso é uma coisa que veio na minha criação mesmo. Eu tinha tios piadistas, né? Meu pai tinha um bom senso de humor. Apesar do meu pai ser um pouco mais carrancudo, às vezes o humor dele era um pouco assim, era meio, ele dava umas cortadas nas pessoas, mas ele tinha um bom senso de humor. Os amigos dele também, tipo, eu andava muito com o velho, né? Meu pai era mais velho, então
Quando eu nasci, ele tinha 56 anos. Então ele me levava para a mesa do bar com ele, né? Tipo, eu voltava do colégio, tipo, 10 anos de idade, eu ia no bar do Zé do Mé com ele, tava lá um monte de velho. E eu ficava escutando as histórias, as piadas, tal, tipo, e eu ia meio que incorporando isso, né? Então eu passava mais tempo com gente, sei lá, ali da faixa dos 50, 60, do que com as crianças da minha idade, que era quem eu tinha contato quando eu estava no colégio só, né? Então eu sempre tive um pouco. Sempre essa coisa do humor foi um pouco precoce em mim. Até a questão dos palavrões foi um pouco precoce em mim. Eu tinha um vizinho, Hugo Vaz, que ele escrevia uns livros de crônicas jornalísticas, né? Que chamava Bestiário da Imprensa. E aí tinha uns palavrão, tinha umas imagens meio assim, aquela coisa meio ele era meio Nelson Rodrigues, meio português, assim, uma coisa meio. Então eu sempre tive influência de humor desde muito jovem. Mas é uma coisa que tipo eu fui incorporando à medida que eu fui vivendo, né? Tipo, porque esse negócio de ser músico e tal, a minha vida sempre foi meio lixão, né? Nunca foi uma vida muito limpinha nesse sentido. Então eu era exposto a coisas, situações esdrúxulas, coisas assim, né? Que eu não vou mencionar e que foram ajudando a shape, tá? a forma, a dar forma ao meu senso de humor. Mas não foi nada, né? Obviamente, não é algo que você consiga construir artificialmente. Uhum. Agora, o seu pai não se espantou com a sua virada à Não, direita? não porque meu pai faleceu antes disso acontecer. Meu pai faleceu em 2006, né? Ah, Então, ele não viu isso. ele não chegou a ver isso. E não sei como seria, mas tipo, eu não ia, eu nunca cheguei a brigar por causa disso. Eu brigava quando eu era esquerdista. Quando eu era esquerdista, tipo, eu achava quem era de direita, assim, tipo, o horror da humanidade. Hoje, né, tipo, aliás, já estive do outro lado, eu não enxergo, todo esquerdista como o mal, tá entendendo? Obviamente, tem coisa que hoje eu olho e digo, não, isso aqui é o demônio, realmente, assim, né? Tipo, quando eu vejo, quando eu vejo Lula falando que a alma mais honesta desse país, eu digo, não, esse cara aqui é tipo, isso aqui é Ted Bundy, tá entendendo? Isso aqui é, tipo, é um psicopata, realmente. E não... Mas, mas ainda assim com o Lula é complicado, cara, porque o Lula ele tem aquela coisa, ele enganou tanta gente que, por tanto tempo, que é aquele cara que assim, tipo, beleza, fool me once, shame on me, né? Tipo, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Então eu sinto uma certa vergonha de eu ter sido enganado por ele por todo o tempo. Então, tipo, eu não consigo tanto culpá-lo. Eu coloco uma meia-culpa também. Né? Eu digo, não, beleza, né? Tu deixou se seduzir pelo papo desse cara, pô. Esse cara. Olha esse cara aqui, pô. É o cara. Mas ele seduziu todo mundo, porque ele é sedutor, né? O barato dele é esse, né? Claro, claro. É o famoso Lula ladrão roubou meu coração, né? E você não troca essas experiências, essas informações com esse pessoal que você toca, porque são todos americanos, provavelmente, ou muitos americanos, né? Sim, é tudo americano. Eu converso às vezes assim, mas eu não converso sobre política, né? Eu não. Na minha vida normal, eu não gosto muito de falar sobre política. Até no meu Instagram eu falo porque as pessoas perguntam, tá entendendo? Mas se eu pudesse, eu gosto mais de falar sobre. Eu gosto mais de falar sobre literatura, eu gosto de falar sobre música, dependendo de como de como é a conversa, né? Mas eu gosto mais de falar sobre cultura do que sobre política propriamente dita, né? Então, e sempre tem histórias mais interessantes do que a política do dia. Eu vejo, Leda, no conversê geral do dia a dia das pessoas, que a coisa degringola rapidamente para a política porque as pessoas estão sem assunto. Então a política meio que virou uma espécie de o clima, né? Será que vai chover amanhã, né? Não, realmente tá frio agora, tá frio para essa época do ano, né? Tipo, não, ano passado tava mais seco. Aí o próximo passo, a próxima amenidade é tipo, mas viu o preço da gasolina? Esse Biden, né? Tipo, aí pronto, aí começa. Tipo, aí um vai ter opinião sobre o Biden, que vai culpar o Biden sobre o aumento do combustível, o outro vai ter tipo, não, mas você tem que ver que a Rússia é assim e tal, a gente não pode. Então,
Então a coisa termina virando isso aí. A massificação do debate e a falta de assunto terminaram gerando isso. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!